Bora lá para mais uma aula. Hoje nós iremos continuar com o módulo falando sobre a água. Então, nós iremos lá para a página 115, a página 115. Ô, teacher, eu tô abrindo meu livro não tem nada escrito. Pois é, como esse texto é mais complicado e existem palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, porque é uma aula mais específica de ciências, então a teacher já trouxe essas palavras aqui, que vocês conhecem na língua portuguesa, mas no inglês é a primeira vez, para a gente poder completar o texto tranquilamente e vocês entenderem melhor, tá? Então, aqui nós temos uma figura. E essa figura, pelo desenho, a gente conhece muito bem, que é o ciclo da água. Então, nós temos aqui condensation, a condensação, precipitation, a precipitação, que é a chuva. Aí desce para o percolation. O que é percolation? A percolação, quando a água é absorvida pelo solo e ela passa entre o solo e as rochas para se formar os aquíferos, né? E aí nós temos o groundwater, que é a água que fica embaixo do solo. Collection, né? A água em si, né, os rios, os mares, né, os lagos. Aí tem a evaporation e a transpiration. Então, a transpiração, a evaporação da água para formar de novo a condensação, as nuvens, para se fazer todo o processo novamente, tá? Então, marquem no livro de vocês: condensation, precipitation, transpiration, percolation, groundwater, collection, evaporation, tá? Isso tudo aqui é chamado de ciclo da água. Então, what is about? Do que está falando, né, esse quadro? It's about the water cycle. É sobre o ciclo da água. How many processes make up this natural phenomenon? Quantos processos compõem esse fenômeno natural? Então, é condensation, precipitation, collection and transpiration, tá? De novo, condensation, precipitation, collection and transpiration. Então, agora, nós vamos ver o texto que tem muitas dessas palavras e outras que completam sobre a explicação do ciclo da água. Can you guess how old the water we drink every day is? Você sabe me dizer quantos anos tem a água em que nós bebemos todos os dias? The water on Earth has been around about as long as the Earth has. A água da Terra, ela existe desde quando a Terra existe, né? Desde que existe o planeta Terra. The Earth has a limited amount of water. A Terra tem uma quantidade limitada de água. Dando uma paradinha aqui, só para vocês terem uma noção, somente 3% da água da Terra, ela é potável. Ela pode ser consumida, tá? Só que mais de 70% da Terra é composto por água. Continuando. That water keeps going around and around and around and around in what we call the water cycle. E essa água continua rodando, 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 rodando e rodando. E isso tudo nós chamamos de ciclo da água. This cycle consists of 4 main parts. Esse ciclo consiste de 4 partes principais. The sun heats up the water from oceans, lakes and rivers, and water changes into water vapor by the process of evaporation.
O sol aquece a água dos oceanos, lagos e rios, e a água muda, né, de líquida para vapor no processo de evaporação. Plants also lose water in the form of water vapor from their leaves into the air by the process of transpiration. As plantas também perdem água na forma de vapor e pelas suas folhas, e isso se chama transpiração. Então, a água esquentando, o sol esquentando as águas de rios, lagos, mares, é a evaporação. A água que evapora, que vira vapor das folhas das plantas é chamada de transpiration, de transpiração. As the water vapor rises up into the air, it starts cooling down and forms tiny water droplets. These water droplets come together to form clouds. This process is called condensation. Então, essa água, esse vapor d'água, ele vai para a atmosfera, formando gotículas de água, e essas gotículas se unem e se formam as nuvens. E todo esse processo é chamado de condensação. When the clouds start getting heavy and cannot hold the water droplets anymore, they fall back to the earth in the form of rain, hail or snow. This process is called precipitation. Então, quando as nuvens começam a ficar pesadas e não conseguem mais segurar essas gotículas de água, elas caem de volta na terra em formato de chuvas, de neve, e esse processo é chamado de precipitação. E, por exemplo, a chuva a gente chama de precipitação pluviométrica. Chique, né, esse nome? This water is available to us in the form of ground... não, pulei uma parte, desculpa. Some of the water that falls on the earth goes into the ground. This is called percolation. This water is available to us in the form of ground floor. Uma quantidade dessa água que cai, ela é absorvida pela terra e ela é chamada de percolação, aquilo que eu falei para vocês. Quando a água absorve a terra, essa água passa pela terra, pelas rochas e forma os aquíferos, tá? E aí é formado o ground floor. Tô maníaco, ground floor, é groundwater. Groundwater, que é a água que fica embaixo da terra. Arruma aqui, gente, é groundwater, igual esse. É que eu fiquei no ground floor por causa do capítulo passado que a gente estava falando de upstairs, downstairs, então ground floor. Tô doidinha. The remaining water falls back into oceans, lakes, rivers and seas. A água que sobrou volta para os oceanos, lagos, rios e mares. This process is called collection. Esse processo é chamado de coleção. Then the sun starts heating up the water once again. The circulation of water is called water cycle. A partir daí ela volta, faz essa coleção, né? Volta para essa quantidade de água e aí o sol começa todo o processo novamente. Essa circulação de água é chamada de ciclo da água. Vocês viram até que eu coloquei umas gotículas, olha só que chique. O PowerPoint que eu escolhi era com água, para combinar. Esse texto, nós acabamos de ter uma aula de ciências em inglês. Todo esse processo vocês já conhecem, porque vocês já aprenderam nas aulas de ciências. Então, aqui a gente está vendo o vocabulário sobre essa matéria. Bom, esse aqui é muito legal. Pena que nós não estamos em grupo para fazer todos juntos, para a gente se assustar junto, tá? Mas dá para fazer. Então, nós vamos olhar essa tabelinha, onde mostra a typical American family of 4 would normally use between 26,000 to 30,000 gallons of water per 3-month billing cycle.
Uma família tipicamente americana de 4 pessoas usam normalmente de 26 mil a 30 mil galões de água por um ciclo de 3 meses, tá? The pie chart below analyzes how much water was used by a family of 4 during 3 months. Read the pie chart and answer the following questions. Essa torta, né, essa tabelinha em formato de torta, ela analisa o quanto de água foi usado por essa família durante esses 3 meses, tá? Essa família de 4 pessoas. Então, nós vamos ver essa tabela e responder as perguntas. Mas, teacher, quanto vem um galão de água? Um galão, tem em torno de 3,78 litros de água nos Estados Unidos, tá? Um galão de água tem em torno de 3,78. Nós vamos mexer com matemática agora. Um galão no Reino Unido, um galão na Inglaterra, tem 4,54 litros d'água, tá? Ele é chamado de galão imperial, Imperial Gallon, tá? Então, o galão americano 13,78, um galão britânico 4,54. Aqui nós estamos vendo o galão normal americano, porque aqui é uma família americana, tá? Então, ó, shower, água para banho, 4.234 galões de água, não são litros, são galões. Você tem que fazer isso aqui, 4,234 vezes 3,78 para ver quanto de água se gasta. Isso é somente 16%, tá? Faucet é torneira, 3.978 galões. Leaks são vazamentos, que muitas vezes a gente nem sabe, porque são vazamentos nos canos que estão escondidos e a gente não tem essa noção. Muitas vezes a gente paga a conta de água sem perceber se está gastando a mais ou está a menos, mas às vezes é um vazamento que está tendo e a gente não percebe. Então, às vezes, teacher, como é que eu sei se está tendo vazamento de água ou não na minha casa? Por exemplo, em casa é mais fácil do que prédio, né? Em casa, chega um momento em que você desliga todas as torneiras. Tudo. Perceba que não tem nada aberto. Chuveiro, torneira, alguém dando descarga, máquina de lavar, e corre no relógio. Se o relógio estiver girando, é porque tem vazamento. Então, tem que prestar atenção nisso. Other domestics, outros usos domésticos da água, 584 galões. Bath, banho, 438 galões. Dishwasher, máquina de lavar louça, 511 galões de água. Toilet, esse toilet é dar descarga, 6.752 mil galões de água para dar descarga, tá? Clothes washer, a máquina de lavar roupa, 5.465 galões de água. Vocês perceberam que de tudo que é usado de água, a maior quantidade é de se dar a descarga. Pensa. Porque sim, 4 pessoas dentro de casa, 3 meses, se elas ficam uma maior parte do tempo em casa, quantas vezes a gente vai ao banheiro para fazer xixi, para fazer cocô, né? Porque todo mundo faz. Eu sei que quando eu falei cocô, um monte de gente riu. Todo mundo faz. Agora imagina 4 pessoas dentro de uma casa, usando sempre o banheiro. Então, a gente não percebe isso, porque a gente dá descarga, a gente acha que foi pouco de água que foi usado. São litros ali que vão embora, né? Então, tudo isso, a gente muitas vezes, o lavar a mão, o deixar a torneira quase fechada, não totalmente deixar aqueles pinguinhos, aqueles pinguinhos gastam, chega a conta no mês ali, ó, que dói aqueles pinguinhos que caíram. Então, vocês vão responder as seguintes perguntas. How many gallons of water did the family use in the 3 months period? Quantos galões de água
as pessoas usam nesses 3 meses, esse período de 3 meses. Como é que você vai fazer? Você tem que fazer a matemática. Esse, mais 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 esse. Vai ter que fazer a soma para descobrir quantos 1000 galões de água eles usam nesse período de 3 meses. Porque isso aqui está separado, você tem que unir todos. Então, aqui é matemática pura, tem que somar. B. Which activity uses the most amount of water in the same period? Qual atividade usa a maior quantidade de água nesse período? Até falei. Tá? How many gallons of water are wasted through leaks? Quantos galões de água são gastos pelos vazamentos? Aqui. Which activity uses less water? Taking a shower or using faucets? Qual atividade usa menos água? Tomar banho ou usar a torneira? Pouca diferença, mas tem um que é menos. Aqui é matemática de novo. Teacher, não é aula de inglês? A gente já teve aula de ciências, agora é matemática? Pois é. Calculate the amount of water used by the same family to do the following activities and complete the chart. Calcule a quantidade de água usada pela mesma família, seguindo as atividades para completar a tabela. Aqui é o seguinte. Tem a atividade, take a shower, tomar banho, to use a washing machine, usar uma máquina de lavar, to use a dishwasher, usar uma máquina de lavar louça. Dish é louça, tá? Então, aqui washing machine, lavar roupa. Dishwasher, lavar a louça. Aqui já está mostrando, ó, amount of waters in US gallons. Quanto de água no galão americano? 4.234 galões, não estou falando de litros, galões. 5.475 galões e 511 galões. Aqui você vai descobrir por litro quantos litros são. Então você vai pegar, como você vai fazer? 4.234 vezes 3,78. E aí você vai descobrir a quantidade de litros, não de galões, de litros de água. Você descobrindo a quantidade de litros de água, você vai descobrir quantos galões britânicos. Então, você vai pegar a quantidade de litros de água, ó. Isso eu não ia falar, mas eu vou. Ó. Esse aqui, a quantidade de litros de água de tomar banho são 16.004 litros. 16.004 litros de água para tomar banho. Você vai pegar esses 16.004 e dividir por 4,54. Vai dar 3.525. 3.525. Então, aqui é matemática pura. Aqui você vai somar. Aqui você vai fazer vezes e aqui você vai dividir. Multiplicação, divisão, soma. Matemática. Matemática. E vocês sabem o quanto eu amo matemática, né? Pois é. Eu podia estar fazendo aqui junto com vocês, mas aí depois vocês iam pegar a sua resposta, então eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. No plantão, a gente senta e conversa sobre esse assunto. Então aqui, ó, vamos ralar o cérebro para descobrir essas contas. Quem curte matemática vai adorar essa atividade de inglês, tá bom? Vamos lá. Vai ficar o... Quem consegue? Quem vai curtir fazer essa atividade? Vai ficar o desafio de inglês. English Challenge. Ó. E na página 117 é a homework, que é a última atividade desse capítulo. O que nós temos aqui? Nós temos 5 fotos
Match the pictures with the slogans. Você vai fazer a relação com os slogans aqui, com as figuras. Don't pollute the Brazilian rivers. Não polua os rios brasileiros. Em qual quadro tem que estar? Protect the blue mackerel. Proteja a arara azul. Don't destroy the Atlantic rainforest. Não destrua a floresta amazônica. Recycle paper. Recicle papel. Don't waste energy. Não gaste energia. Então, você vai pegar essas frases aqui e colocar nesses quadrinhos. Esse tá fácil. Aqui é o seguinte. Your parents certainly teach you to turn off the lights when you leave your room, to recycle cans and bottles, and maybe even to scrap your dinner scraps into the compost pile. But what happens when you are at school? Do you have the same attitudes as when you were at home? Discuss with your group and complete the chart below. Seus pais certamente ensinam você a apagar a luz quando você deixa o quarto, a reciclar latas e garrafas e até mesmo pegar o resto de comida e fazer composto orgânico. Para quem mora em casa isso é mais fácil, né? Mas o que acontece quando você está na escola? Você tem as mesmas atitudes do que você tem em casa? O que você faz para ajudar na escola? How can you be green at school? Como podemos ser ecológicos na escola? Então, pelo menos aqui 3 de cada um deles. 3 coisas que no imperative, que pode se fazer para se tornar ecológico dentro da escola e 3 coisas que não devemos fazer para conseguirmos ser ecológicos dentro da escola. Think and write. Pense e escreva. Pelo menos 3 de cada um, tá? Gente, por hoje é só. Semana que vem a gente volta com mais aulas. E hoje eu fiz uma gracinha com vocês, para vocês lembrarem da teacher. E lembrarem que eu estou morrendo de saudade de vocês, que eu não vejo a hora dessas aulas voltarem, para a gente estar junto, estudando juntos e compartilhando conhecimento. Tá bom? Fica aqui uma loucurinha da Ana Paula. Eu vi isso no TikTok. Eu tive que fazer. Eu nunca gostei muito de usar óculos. Até hoje. E só para falar, eu tava dublando, tá? Não era minha voz. Fazer o quê? Bom, é isso, pessoal. That's all, folks. See you later, alligator. Vejo vocês na semana que vem. Kisses!